Vai começar o Paulistão 2026 e eu vou trazer aqui todas as informações que a gente tem até agora, não só de como vai funcionar o novo formato do Paulistão, mas também sobre os times, algumas reformulações que foram feitas bem tímidas nos principais times, obviamente, do Campeonato Paulista. O Santos briga pelo título, São Paulo vai brigar contra o rebaixamento, quem que é o favorito? Mirassol vai também conseguir desempenhar no Paulista como foi no Brasileiro em 25? Vamos falar sobre tudo isso para vocês. Eu quero que você deixe o seu like. Segue esse roteiro aqui no canto, ó. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Aí você pode compartilhar o vídeo também com seus amigos e também comentar. Quando você deixar o like, tá? A sua aba de comentários ela vai para o lado. Quando ela for para o lado, tem um botão de hypar. Clica também no botão do hype para ajudar o nosso engajamento aqui no canal. Certo? Agora que você se inscreveu, você deixou o like aí, já vai começar a comentar sobre tudo que eu vou falar. Cada coisa que eu vou falando, você vai comentando, deixando a sua opinião junto comigo. Eu vou deixar um coraçãozinho para você também, porque eu vou ler o comentário de todo mundo para saber como vocês estão vendo também esse Paulistão que vai começar já nesse fim de semana, tá? Bom, primeiro, para quem não sabe, teve uma mudança no Campeonato Paulista. A gente vai ter um calendário reduzido, né? Ele começa agora nesse fim de semana e vai até 8 de março de 26, tá? Primeiro que o calendário tinha sido feito de uma forma, a CBF liberou uma data a mais. Então teremos uma final em jogo de ida e volta. Para explicar para vocês, começa da seguinte forma, tá? São 16 clubes na Série A, na Série A1, primeira divisão do Campeonato Paulista. A fase de classificação ela terá apenas 8 jogos para cada clube. Apesar de ser uma tabela em pontos corridos, todo mundo vai pontuar e vai competir com todo mundo. Porém, serão apenas 8 partidas. Não vai jogar todos contra todos. Não é turno e retorno e nem turno único. São apenas 8 partidas que foram sorteadas ainda no ano passado, tá? No final de 25. E aí, um formato definido. Quem fizer mais pontos dos primeiros colocados vão se classificar. Teremos aí os 8 melhores classificados e os 2 piores serão rebaixados para a Série A2. Então continuam caindo 2, continuam subindo 2 e teremos 8 classificados nesses jogos de todos contra todos aí, só que com um número reduzido, apenas 8 partidas, tá? A partir do momento que a gente tiver os classificados, os 8 primeiros na classificação, teremos quartas de final em jogo único, quem vencer passou, semifinal também em jogo único, quem vencer passou, óbvio que com empate teremos pênaltis, e a final, tá? A final teremos 2 datas, ida e volta. Como não tivemos nenhum time brasileiro na pré-Libertadores, ficou uma data meio que aberta ali. Tínhamos também a Supercopa do Brasil, que o Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil, também disputaria a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A CBF conseguiu também marcar, se eu não me engano, para o dia 1º, deixa eu só ver se é o dia 1º certinho, eu acho que foi dia 1º de fevereiro. E aí, marcando para o dia 1º de fevereiro, o Corinthians também conseguiu ter essa data, isso, dia 1º de fevereiro. Então ficou essa data aberta para o Corinthians também jogar essa partida a mais, caso seja necessário aí, com um fôlego nesse calendário aí do estadual, tá? Então o Paulistão terá uma data a mais em relação aos outros estaduais, por isso, final em jogo duplo, ida e volta. Certo? Entendidos como funciona o Paulistão 2026, que começa agora nesse fim de semana, vamos aqui para os clubes, tá? Vamos falar sobre cada um deles, tá? Que vai jogar esse Campeonato Paulista. Não temos uma movimentação tão intensa nessa janela de transferências, tá? Mesmo o Palmeiras, que normalmente entra como favorito por contratações bombásticas, investimentos fortes, não fez grande investimento nessa janela. Foi até uma janela bem tímida do Palmeiras, tanto para chegadas quanto para saídas. Agora, quem movimentou bastante, tá? Foi o Mirassol. Teve uma grande reformulação. O São Paulo, que teve um desempenho bem ruim no ano passado no Brasileiro, não fez grandes contratações, o que eu acho bastante preocupante para os São Paulinos, que estão vivendo aí uma crise muito grande fora de campo, com polêmicas aí com o seu presidente, e dentro de campo não teve nada muito agradável para a torcida do São Paulo. Vamos passar clube por clube aqui para a gente começar a conversar sobre o Paulista, tá? Santos. O Santos teve a chegada de Gabigol se juntando à renovação de Neymar.
Tirando esses dois, o Santos teve ele também a compra, né, do Zé Rivaldo, mas estava já no Santos, era emprestado, também o Álvaro Barreal, só que eu acho que mais importante do que isso foi a saída também do Guilherme. Guilherme que foi um dos jogadores que mais participaram dos gols do Santos em 2025. Se o Santos traz um centroavante que não teve, né, no ano passado, tem agora a saída também do seu ponta, que mais recuperou bolas e também mais participou de gols. Então o Santos entende que talvez ali com a chegada do Gabigol vai suprir essa falta lá na frente, mas com as pontas pode suprir a sua necessidade com outros jogadores que já estavam no elenco e até com a inversão ali com o Barreal para a esquerda, tendo ali o Robinho na direita, o Roleiser, mas o Santos perde aí o Guilherme, porém traz Gabigol. Pensando em elenco do ano passado, de 25, se a gente for comparar o rendimento, o Santos acaba subindo um pouco o seu patamar, com o Neymar agora já feito a cirurgia, podendo participar de mais jogos, tendo o Vojvoda como seu técnico com tempo para trabalhar na pré-temporada e também com o Gabigol desde o início. Então acho que o Santos sobe o seu patamar e é sim um dos candidatos ao título paulista. Apesar de ter brigado para não cair até o fim do ano, a gente sabe que o Santos poderia ter tido muito mais competência no Brasileiro. Por tudo que tem, por todos os jogadores que tem dentro do elenco, eu acho que o Santos demorou muito para contratar alguns jogadores, demorou para reforçar o seu elenco, foi reforçado de forma tardia, os jogadores que chegaram demoraram a entrar também. Então acho que o Santos foi meio que aos trancos e barrancos, mostrando que tinha sim matéria-prima e agora começa a temporada de 2026, eu acho que com um cenário muito mais favorável para poder brigar pelo título paulista, tá? O grande favorito do Paulista, obviamente, na minha opinião, é o Palmeiras. Palmeiras que também não teve grandes contratações. No máximo ali a gente pode falar que o Bruno Fux, que já era jogador do Palmeiras, de fato agora é uma compra em definitivo do Atlético Mineiro. O Marlon Freitas, que acho que é a grande contratação do Palmeiras, sai do Botafogo como um dos ídolos da história do Botafogo e agora é jogador do Palmeiras. Palmeiras, para mim, teve uma subida, tá, de patamar no seu elenco, porque se desfaz do Aníbal Moreno, que não era unanimidade para a torcida e também não era um cara que fazia tanta diferença assim no elenco do Palmeiras, e traz Marlon Freitas, que eu acho que é um volante muito melhor e que deve agregar muito mais ao elenco do Palmeiras, que já é um elenco muito forte. Então, para mim, apesar de terem poucas movimentações no elenco do Palmeiras, a gente já sabe que o elenco é muito forte, com Vitor Roque, com Andreas Pereira, com Flaco Lopes, agora também com Marlon Freitas. O time do Palmeiras, obviamente, com o grande trabalho que tem ali do Abel Ferreira, deve ser um dos caras que vão chegar a brigar ali pelo título paulista. Se não chegar numa final, deve chegar no mínimo a uma semifinal. Acho que dificilmente teremos 4 times na semifinal e um deles não sendo o Palmeiras. Então, para mim, o Palmeiras também é o principal favorito aí ao título paulista e não teve nenhuma grande movimentação na janela, mas está só começando, né? Esse ano a gente começa muito mais cedo o Paulistão, também o brasileiro. Acho que ainda vai ter movimentação na janela, mas falando da agora, do ponto de partida do Campeonato Paulista, eu vejo que o Palmeiras é de fato que tem o melhor elenco, tem a melhor estrutura, o planejamento a longo prazo muito melhor e tem bons nomes. Acho que o Palmeiras realmente é o principal favorito ao título paulista. Falando de São Paulo, eu acho que de todos os clubes aqui de São Paulo, é o que mais preocupa a sua torcida. Aí você pode falar, pô, Luiz, mas o Santos vem de 4 anos aí capengando, né? Querendo ou não, foram 3 anos na era do Rueda brigando para não cair. Depois, se a gente não considerar 2024, né, que foi o ano de Série B e que chegou à final do Paulista, 2025 não chegou à final do Paulista e brigou para não cair no Brasileiro. Então, querendo ou não, de 5 anos aí, 4 foram dessa forma. Como é que o Santos, contratando só o Gabigol, tá melhor do que o São Paulo na sua visão? Porque o São Paulo não tem nenhum, para mim, jogador que chega agora para ser de fato titular do São Paulo e mudar o patamar como o Santos traz o Gabigol. O São Paulo trouxe o Danielzinho, que estava no Mirassol. Porém, apesar do Danielzinho ser o capitão e o motor do time do Mirassol em 2025, o Danielzinho já tem 31 anos e durante toda a sua carreira, o Danielzinho não conseguiu despontar em time nenhum. Foi dar certo somente agora. E para mim, muito mais num contexto coletivo do que individual do Danielzinho. Então,
Para mim, o Danielzinho é mais um daqueles casos que você vê um jogador dar certo, de jogar muito bem, mas diante daquele contexto específico, não porque ele, de fato, muda o patamar daquela situação. Eu acho que o Danielzinho deu muito certo no Mirassol, mas acho que não deveriam ter apostado no Danielzinho para ser o principal reforço do São Paulo, que até agora ele é o principal reforço do São Paulo, porque o outro reforço, por enquanto, é só o Carlos Coronel, que é o goleiro que vem da Major League Soccer para o São Paulo. Então, os outros jogadores são jogadores que estavam emprestados e acabam ficando em definitivo, né? Que é a troca do Enzo Dias também com o Galopo. Então, para mim, o São Paulo não se reforça. São Paulo está numa crise absurda fora de campo, com direito a desvio de dinheiro do próprio clube, saques em dinheiro, depósito na conta do presidente. É desvio de fato, é saque e depósito. É um negócio assim inacreditável, talvez nunca visto na história recente aí do futebol brasileiro. Além de desvios também de dinheiro para camarote, um negócio assim nojento que está acontecendo no São Paulo, fora de campo. E dentro de campo a gente viu São Paulo cair em parafuso no Brasileiro, e talvez se a gente tivesse aí mais rodadas, quem sabe até o São Paulo brigasse contra o rebaixamento. Eu acho que o São Paulo vai começar muito mal esse Paulista, e eu não duvidaria do São Paulo não se classificar entre os 8 primeiros aí para a próxima fase. Teve aquela situação também do Luiz Gustavo, que deu entrevista falando que tem que falar sim sobre os responsáveis e tal, e jogou todo a M no ventilador. Então acho que mostrava muito de como era o ambiente dentro do São Paulo. Acho que o São Paulo está realmente numa crise muito grande fora e dentro de campo, tecnicamente, e também dos seus dirigentes. E não ter reforços, não ter perspectiva, e com uma torcida calada, como está a torcida do São Paulo diante de tudo que está acontecendo, eu acho que é muito complicado. E o São Paulo, para mim, ele entra para brigar, para tentar se classificar entre os 8 primeiros. Isso, um campeonato de tiro curto, 8 rodadas, se não brigar para não cair no Paulista, tá? Corinthians. Temos aí o Corinthians com a queda do transfer ban, né? O Corinthians conseguiu agora um acordo com o Santos Laguna, deve fazer o pagamento lá à vista para cair o transfer ban. E até agora o seu grande reforço é o Gabriel Paulista, o zagueiro que, na minha opinião, é um bom zagueiro. Porém, Gabriel Paulista, eu só tô clicando aqui para ver a idade. Gabriel Paulista já tem quanto? 35? 35 anos, ele estava no Besiktas, da Turquia, terminou seu contrato e agora chega ao Corinthians. É um bom zagueiro? Sim, mas 35 anos, precisa ver a forma física que chega o Gabriel Paulista ao Corinthians. Porém, mesmo tendo 35 anos, eu acho que saindo o Félix Torres indo para o Internacional, que vai por empréstimo, né? E a chegada de Gabriel Paulista, o Corinthians sobe o seu patamar na zaga. O Corinthians que conseguiu ser campeão, não só paulista, mas da Copa do Brasil, com esse elenco. Então acho que o Corinthians, apesar de ter tido grandes problemas no Campeonato Brasileiro, também tendo muitos problemas fora de campo, né, com problemas de corrupção, presidente caindo, troca de dirigentes, agora começa o seu Campeonato Paulista e Brasileiro de 26 com Marcelo Paz no comando. Eu acho que esse é o grande reforço do Corinthians. Marcelo Paz é um dirigente que teve muito sucesso no Fortaleza. Eu gostaria muito de ver o Marcelo Paz no Santos, né, mas chega agora ao Corinthians e talvez ao longo prazo faça efeito. Não para agora no Paulista, não para agora no começo do Brasileiro, mas talvez para organizar a casa, o Marcelo Paz, se tiver tempo e permitirem, né, que ele trabalhe de fato, eu acho que o Marcelo Paz pode sim ter sucesso no Corinthians. Uma coisa é você dar uma máquina que não tem muito de onde você tirar, que é o Fortaleza, na mão do Marcelo Paz. Outra coisa é você dar um clube como o Corinthians, que tem um público, falando de empresa, pensando em empresa, qual que é o público-alvo do Corinthians? São seus torcedores. E você dá na mão de um cara como o Marcelo Paz, uma empresa, entre aspas, que é o Corinthians, com uma grande quantidade de clientes, que seriam seus torcedores, dá para ele fazer muita coisa. Só precisaria deixar que ele trabalhasse. Porque, querendo ou não, se o Corinthians se organizasse, assim como o Flamengo fez, dificilmente alguém consegue chegar no mesmo patamar financeiro que o Corinthians chegaria. O grande problema é toda a corrupção que teve no Corinthians durante muitos e muitos anos, aí talvez os últimos 20, 30 anos, o tanto de dinheiro que foi tirado do Corinthians e a corrupção lá dentro, pelo poder de André Sanches e toda a galera que administrou o Corinthians nos últimos anos. Então acho que esse foi o grande problema. Mas se ele for bem administrado e deixarem o Marcelo Paz trabalhar, para quem é santista, para quem é palmeirense, São Paulino, fica bem preocupante.
O Corinthians não teve grandes contratações, mas tem um reforço também de Pedro Raul, né? Que volta agora ao Corinthians e talvez tenha chance nesse começo de ano. Vamos ver se ele não vai ser negociado. Tem uma conversa com o Internacional, mas por enquanto pode ser que ele realmente fique e ganhe chances no começo do ano. O Corinthians teve a saída de alguns jogadores, como o Ángel Romero, o Maicon, que está indo para o Atlético Mineiro, mas não são saídas significativas. Acho que o Maicon talvez, mas ainda assim não acho que é uma grande saída. Só acho que realmente é uma boa chegada do Gabriel Paulista. Falando dos outros dois clubes que a gente poderia falar, que são Red Bull Bragantino e Mirassol, eu não sou um cara que acompanho tanto assim os dois clubes, né? Mas Red Bull Bragantino trouxe o Ignacio Sousa, tiveram as saídas de Guilherme Lopes e Thiago Borbas, e o Mirassol que teve uma grande reformulação. O Mirassol teve a saída de bastante gente, a saída de Danielzinho, que foi para São Paulo, Chico da Costa, Gabriel, Bruno Bertinato, Gabriel, que eu não sei falar o sobrenome, PH, Guilherme Marques, Maceió, Matheus Salles e Matheus Bianchi, e as chegadas de Yuri Lara, Rodrigo Rodrigues, Natan Fogaça e André Luiz. O Mirassol talvez foi o que mais movimentou aí esse mercado. Bom, diante disso tudo, o que eu posso dizer para vocês é que, na minha opinião, a gente deve ter sim os principais clubes aí, os 6 classificados, e talvez, se alguém for ficar de fora, eu acho que quem ficaria de fora seria o São Paulo, e se eu for apostar em alguém para ser campeão, vou ser pouco clubista, mas eu acho que quem disputa de fato o título paulista esse ano são Palmeiras e São Paulo, e se eu fosse apostar, eu apostaria na dupla Neymar e Gabigol. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Fala o que você acha, deixa o seu like, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever, falta pouquinho para chegar em 17 mil inscritos. Bora lá, não esquecendo que no fim de semana temos transmissão de Santos e Novo Horizontino aqui no canal, em parceria com o De Olho no Peixe, a Nájila Luz. Então teremos, como sempre, aqui a transmissão das partidas com a narração. Você acompanha com a gente aqui e coloca na TV para você poder assistir no mudo, mas com áudio, com a gente aqui com o canal Luiz Oshiro. Beleza? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.